Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você lições dos livros que eu leio. E nós estamos com a nossa série do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje com a nossa parte 8, Crie Sinergia. O que é esse negócio de sinergia, professor Piscine? Talvez você pense, eu vou falar o que é sinergia, como que é importante para o seu crescimento pessoal e até da sua comunidade, e como que você desenvolve essa sinergia para ajudar você aí no seu trabalho, nos seus estudos e na sua vida. Lembrando, antes já de chegar nas dicas, você que está por aqui no nosso YouTube, já clique em gostei, compartilhe, se inscreva no canal. Toda semana você recebe o nosso episódio se inscrevendo no canal e clicando no sininho. Você que escuta pelo Apple, pelo Google, pelo Spotify, lembra já de assinar também para receber semanalmente o nosso Piscinecast. Toda semana um livro novo, uma série nova, então já assina. Lembra de compartilhar no grupo dos amigos, da faculdade, lá, porque quanto mais você compartilha, é como o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Muito obrigado quando você faz isso. E no Spotify e no Apple Podcast, lembra rapidão lá de dar 5 estrelas. Só rodar para cima no Apple lá, e no Spotify também tem lá perto do nome do Piscinecast. Você dá 5 estrelinhas e já ajuda demais. Muito obrigado quando você faz isso. Lembrando que os links para adquirir o livro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu estou mostrando no vídeo agora, você adquire clicando no link embaixo desse vídeo ou na descrição do podcast. Comprando pelos nossos links, você ajuda a divulgar você ajuda a manter o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, e não tem custo para você. Muito obrigado quando você compra com um dos nossos links. É isso, dados avisos. Então vamos lá para a nossa série aqui, seguindo com a nossa série. No vídeo anterior, nós falamos do hábito 5. Procure compreender e não ser compreendido. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Tá? Na verdade. Então nós falamos desse hábito. É importante você chegar aqui, porque cada hábito dos 7 hábitos do Stephen Covey, eles formam um todo. Tá? Nós estamos construindo a ideia desde o início dessa série, então é importante você escutar os episódios anteriores antes de seguir nesse. Mas se você já está aqui, pode ir escutando esse aqui. Vamos lá então, primeira coisa, para deixar claro, né? O que é sinergia? Olha o que o Stephen Covey fala. Em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é, em si e por si, também parte mais poderosa, mais unificadora, mais excitante. Ficou confuso? É o seguinte, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você se une com outras pessoas, é criado um ambiente de energia que ele vai chamar de sinergia. Calma que isso não é doideira, não tem nada a ver com coisas da nova era, não é nada disso, tá? Ele quer dizer simplesmente de energias mentais, energias do cérebro, conexão que você faz com outras pessoas. Ele vai dar um exemplo do seguinte: quando você coloca 2 plantas uma ao lado da outra, elas se fortalecem, crescem juntas, as suas raízes crescem juntas. Por quê? Porque esse é um processo sinérgico de troca entre seres. E essa troca, ela favorece o todo. Olha o que ele coloca. Significa que o todo é maior do que a soma das partes. Não é só cada um fazendo a sua parte. Estou fazendo a minha parte e não me preocupo com o outro. Não é isso. É fazer a sua parte, observando o outro, aprendendo, colaborando e criando a sinergia. Ele não está querendo dizer aqui que você é obrigado a fazer isso. Porque se você for obrigado, não cria sinergia. Tem gente que fala, professor, isso aí não funciona não, porque às vezes eu não quero ajudar o outro. Esse é o erro. A sinergia está em justamente você conseguir se conectar com o outro efetivamente e de forma completa. Respeitar as diferenças, o outro respeitar as suas diferenças, pensando num objetivo maior do que apenas o seu próprio objetivo. Bem, nem precisa dizer, lógico, alguém já vai falar, mas isso é muito difícil.
Mas, como sempre nessa série, né, palavra difícil do que o Stephen Covey coloca, realmente exige muito. É muito difícil porque muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Usando o clichê da zona de conforto aqui, mas o que é sair da zona de conforto? Não queremos mudar. Queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Não queremos nos colocar no lugar do outro. Falamos disso no vídeo anterior dessa série. Falamos disso. Aprender a se colocar no lugar do outro é procurar compreender e depois ser compreendido. E por isso que sinergia vem depois de procurar compreender antes de ser compreendido. Porque você precisa disso. Você precisa se abrir, estar aberto. Lembra que falamos disso na comunicação? Porque quando você se comunica de maneira efetiva, você se abre para o outro. E só com essa abertura entre todas as partes é construída a sinergia. Sinergia. Professor, talvez você queira me perguntar. Eu estou então numa relação sinérgica no meu relacionamento, no meu casamento? Eu tenho uma relação sinérgica no meu trabalho? Você vai ter que me falar se está ou não. Porque nem toda relação pode ser sinérgica. Não significa que, por exemplo, que você se dá bem com uma pessoa que você tem uma relação sinérgica. Talvez você simplesmente seja uma pessoa que não queira magoar o outro também é uma pessoa que não quer magoar você, que não é ruim isso. Só que quando você deixa, por exemplo, de executar uma atividade que precisa ser executada. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Digamos que você chega e fala, eu não quero que plantem uma árvore na frente da minha casa. Aí outra pessoa fala, mas se plantar uma árvore na frente da sua casa, vai ter muitos benefícios de sombra, vai ter um benefício de deixar mais fresquinho, vai ter o benefício de ter uma fruta, porque pode ser uma árvore frutífera. Mas o outro, para não te magoar, fala simplesmente, tudo bem. Você pode dizer, mas é uma relação boa, mas não foi criada a sinergia. Vocês não trabalharam para um bem maior. Vocês não conversaram de maneira franca, não utilizaram o hábito anterior, o hábito 5. De procurar compreender antes de ser compreendido. De falar a verdade. Entende? De se colocar em conflito. Né? Aqui quem está falando para você é uma pessoa que tem muita dificuldade com conflitos. Esses dias, rapidamente aqui, eu estava até escutando um podcast onde começou uma discussão, eu saí do podcast, tirei. Entendeu? E aquilo me fez pensar, eu falei, puxa, até uma discussão que não tem nada a ver comigo, eu saio fora. Eu não quero, entendeu? Talvez partes desse individualismo que eu tenha a ver com isso. Algo a ser trabalhado. Você tem que ter consciência para aprender a lidar com os outros de maneira sinérgica. Seguindo aqui, olha o que o Stephen Covey fala. Quando você se comunica sinergicamente, está simplesmente abrindo seu coração, sua mente e o modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. Todos precisam ter uma abertura sinérgica para que a sinergia aconteça. Tá? Não dá para você, por exemplo, chegar e falar assim, professor Piscina, entendi o que você disse, entendeu? Eu entendi o que você disse, então já sei que é sinergia, então pronto, vai resolver. O outro precisa também ter essa compreensão. Entendeu? Por isso que na parte da comunicação é muito importante que vocês consigam se comunicar francamente. Francamente. Porque sem você estar aberto e você ser franco, não vai acontecer nada. Abrir o seu coração. Professor Piscine, mas eu posso magoar o outro, talvez você pense. E é o que eu penso pessoalmente também. Mas você precisa estar aberto. Aprender a escutar. Lembra que falamos disso bastante no hábito anterior? Tá vendo como... Por isso que eu tô falando, cada hábito se complementa. No hábito anterior falamos bastante disso. Falamos que você precisa sim, tá? Você precisa sim falar o que precisa ser dito. Falar o que precisa ser dito. Talvez eu falando isso aqui para você agora, você começa a pensar em situações onde você não falou o que precisava ser dito. Eu mesmo estou pensando um monte aqui. Eu deveria ter falado alguma coisa. E quando falo falar o que precisa ser dito, não é brigando. É abrindo o coração.
Não é fácil. Não é fácil. De novo, né? Sempre falamos disso nessa série, né? Mas não é fácil, porque o medo de magoar, ou tem pessoas que até gostam de magoar os outros, né? Então elas, não, eu sou muito franco. Tem muita gente que diz assim, não, eu sou muito franco, eu sou muito verdadeiro. Na verdade, ele gosta de causar, entendeu? Talvez você escute isso e fale, não, professor, eu sou franco mesmo. Uma pessoa franca e verdadeira, ela diz, mas ela diz com carinho. Ela diz com compreensão, ela diz com abertura para reconhecer, para conhecer o outro, para estar aberto ao outro. Não para agredir, não para prevalecer. Entende? Eu sou muito franco. Não, a pessoa só gosta de aparecer às vezes. Tô falando que todos são assim. Tô falando que na maioria das vezes a pessoa só quer se aparecer. Como que você constrói uma comunicação onde você auxilia o outro, está aberto a escutar as ideias do outro, não é egocêntrico? Não, só as minhas ideias que bastam. A sua ideia não presta. Não há sinergia. Você não cria um ambiente de crescimento. Veja só, estamos falando aqui dos 7 hábitos que funcionam na sua carreira, nos seus relacionamentos pessoais e na sua vida. De maneira geral, de maneira plena. Não estou falando de sinergia só no trabalho. Lá no trabalho, professor, maravilhoso. Eu fiz isso que você falou, sinergia. Lá a gente conversa, tem franqueza. Mas você chega em casa, o seu casamento não funciona assim. Você chega em casa, o seu relacionamento familiar não funciona assim. Essa provocação que nós fazemos, uma provocação positiva, ela é uma provocação para que você mude a sua maneira de agir. Para que você repense as suas ações. Essa é a função dos 7 hábitos. Repensar as nossas ações. Repensar aquilo que nós fazemos. Entende? Mas eu não quero. Talvez você pense. Mas eu não quero mudar. Tá tudo tão bem. Tudo tão bom como está assim. Do jeito que está a sua vida. Será que está tão bom? Será que para outra pessoa está bom também? Será que você não poderia conquistar muito mais? Será que isso que você não está fazendo ou que você não quer fazer é o que está impedindo você de crescer na sua vida pessoal, espiritual, profissional? São perguntas importantes a serem feitas. São perguntas importantes a serem feitas. O Stephen Covey fala o seguinte: valorizar as diferenças é a essência da sinergia. As diferenças mentais, emocionais, psicológicas entre as pessoas. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. Falamos disso do seu prisma em hábitos anteriores. Qual que é o seu prisma? Ele falava disso. Nem vou entrar em detalhes aqui. Mas veja só, a sinergia valoriza as diferenças. A sinergia não valoriza quem pensa igual você. Ela não valoriza pessoas iguais a você. Ou pessoas que acreditam no que você acredita. A sinergia valoriza um objetivo comum. Um objetivo comum. Se você chega hoje e fala, eu quero melhorar a vida na minha casa. Você tem uma família, filhos, todo mundo lá. Sinergia vai pegar todas essas diferenças e vai criar um ambiente que funcione. Vai criar um ambiente que funcione. Valorizar o que o um tem. Entender o porquê que ele faz aquilo que talvez incomode você. Por que a pessoa age desse jeito? Por que a pessoa faz aquilo para me irritar? Entendeu? Talvez você até chegue para a pessoa e fale, mas você faz para me irritar? A pessoa falou, mas eu não sabia que te irritava. Eu não sabia, você nunca me disse. Mas você não... Por isso que ele coloca aqui. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. Como elas são. Entende? Voltando ao nosso exemplo. Digamos que uma pessoa falou, mas você me irritava. Mas eu não sabia. Mas você não percebia como eu estava? Como a gente está dentro da nossa própria vida? Ainda bem? Estamos dentro da nossa própria cabeça, nossa mente. A gente começa a imaginar que o outro sabe como nós nos sentimos, como nós nos comunicamos, como nós vivemos. Inclusive quando você tem uma convivência muito próxima com as pessoas. Mas como que você não percebeu que eu estava irritado?
Nem sempre, cara. Às vezes a pessoa tá numa semana complicada, pensando em outras coisas, tá pensando em outros objetivos, outras preocupações, ela não percebe o que está acontecendo ali. Só quando você fala. Por isso que falar é importante. É fácil, muitas vezes, falar o que você está sentindo, falar o que incomoda você, se expressar. Não é por isso que ele coloca aqui. É abrir o seu coração. E o outro está apto a escutar? Nem sempre. Mas você precisa abrir o seu coração. E abrir o coração de maneira a não esperar nada. Não espera nada. Porque às vezes você fala, puxa, abri meu coração. E a pessoa nem fez nada. Nossa, abri meu coração para a pessoa, ela foi como se não acontecesse nada. Não espere as coisas. Porque aí você não está abrindo o seu coração sinceramente. Você quer conforto. Você quer que alguém conforte você. Você quer que alguém deixe você melhor. Né? Deixe você melhor. Recentemente assistindo o seriado que eu estou assistindo, Blacklist. Estou assistindo agora. Em um dos episódios, o Reddington fala para uma mulher, fala lá, olha, fulana, eu não queria fazer o que eu estou fazendo. Aí ela fala, se você não quisesse, você não faria. Por que você está me dizendo isso? Você quer se confortar? Você quer que eu conforte você? Você quer que eu fale algo para você que deixe você melhor ou que justifique a sua ação? Eu não vou fazer isso. Ela disse, eu não vou fazer isso. E muitas vezes a gente precisa estar atento a isso. Às vezes nós falamos alguma coisa, abrimos o nosso coração, dizemos algo porque esperamos alguma coisa. Queremos, como todo ser humano quer, um carinho, um conforto, um justificativo, eu te entendo. E muitas vezes isso não vai acontecer. E aí a pessoa se frustra. Nossa, igual eu estava dizendo, abri meu coração, a pessoa nem falou nada. Nossa, contei tudo, a pessoa nem ligou. A verdade é que ela não é obrigada a ligar. Entende? Ela não é obrigada a ligar. Procure compreender antes de ser compreendido. Lição anterior. Difícil ainda mais para quem é muito afetivo, quem é muito passional. Entendeu? Quem é muito passional. Porque espera o tempo inteiro esse carinho, essa justificativa, esse afago. Esse afago. É um afago. Um afago emocional. Eu te entendo. É verdade, né? Nossa, é tão difícil para você, né? É tão complicado. Veja só, eu não estou dizendo aqui em mimimi. Não quero minimizar aqui o sofrimento de ninguém. Não é esse o ponto. O ponto é você entender que nas comunicações existem elementos complexos, como o Stephen Covey coloca aqui, e que muitas vezes você se expõe de uma maneira não efetiva, mas simplesmente porque você quer conforto. Quer que alguém te compreenda. Seguindo aqui o que ele diz. A não ser que valorizemos as diferenças na percepção, a não ser que valorizemos uns aos outros e aceitemos a possibilidade de estarmos certos os dois, de que a vida não é sempre a dicotomia ou eu ou você, e que sempre há uma terceira alternativa, nunca seremos capazes de transcender os limites desse condicionamento. Existe algo mais, não é só eu ou você. Né? A pílula azul ou vermelha. 0 ou 1. Né? Esse binarismo. Existe uma terceira via. Existe uma nova possibilidade. Não precisa ficar só nessa. Ou eu ou você. Lembramos do ganha-ganha, que nós vimos em hábitos anteriores. Pensar o ganha-ganha. Você tem que criar esse pensamento para chegar no momento de sinergia. Olha o que ele diz. A não ser que valorizemos as diferenças uns aos outros, aceitamos a possibilidade de os dois estarmos certos e de que há uma terceira alternativa. Conversar. Você só consegue chegar nesse resultado através da conversa. E a comunicação que
está cada vez mais difícil. Se você for pensar, já tratamos isso em episódios anteriores, a comunicação acontece em recursos digitais que não são feitos para isso. Eu já disse para vocês, eu não converso coisas sérias no WhatsApp. Não falo coisas sérias no WhatsApp. Por quê? Porque não é um ambiente para isso. Não é um ambiente para isso. Não é para se trocar mensagem. Você não... É preciso muito mais, é preciso estar perto da pessoa. É preciso olhar nos olhos da pessoa, perceber tudo, entender, compreender o outro, além das palavras. Além do que simplesmente ele está me falando. Porque o que ele está falando, esse sopro, que se transforma em som, e eu ouço, lógico que eu estou falando de quem não tem nenhum tipo de deficiência, né? E eu ouço, isso é uma parte da comunicação. Existem outros elementos. Como ela se comporta, o tom que é utilizado, o olhar. Isso tudo vai acontecer numa comunicação sinérgica. Os dois precisam estar preparados para isso. Porque se você se comunica com uma pessoa e uma pessoa fala, eu só quero que seja do meu jeito e ponto final, não vai haver sinergia. Não vai haver sinergia. Você vai perder tempo. É possível abrir mão daquilo que você deseja para agradar, como nós dissemos anteriormente. Não, para agradar, você quer saber? Eu não quero briga. Eu não quero briga. Então, tanto faz. Para não discutir, eu vejo direto essas coisas. Para não discutir com ninguém, eu vou abrir mão. Quando você abre mão, não é criado sinergia. Você não está construindo algo grandioso. Não estão caminhando para um bem comum. Você só está abrindo mão para que não haja discussão. Lógico, pessoal, estamos falando aqui de relacionamentos sérios. Não estou falando para você, eu preciso criar sinergia o tempo todo. Se fosse, maravilhoso, mas nem sempre dá. Entendeu? Você não estou falando que você precisa criar sinergia com uma conversa que você tem no metrô ou uma conversa que você tem em um ambiente, num bar, em algum lugar. Não é isso. Mas em assuntos que são importantes na sua vida, que você definiu as áreas importantes na sua vida, os seus objetivos de relacionamento, os seus objetivos espirituais, os seus objetivos profissionais. Nessas áreas você precisa criar sinergia, porque é elas que ajudarão você a construir e atingir os seus objetivos, o seu bem comum. Uma coisa que o Stephen Covey coloca é o seguinte, mas eu criando sinergia não estaria abrindo mão dos meus objetivos, aquilo que eu defini em hábitos anteriores? Não. A sinergia caminha com seu objetivo e um objetivo comum, um bem comum. Porque se você fez um bom objetivo, o seu objetivo não obstrui a vida dos outros. Não é um objetivo egoísta. É um objetivo que pensa no bem comum. E que é bom para você, será bom para outra pessoa. Entende? Entende? Se você chegou lá no seu objetivo e falou, eu quero ser o maior líder de todos e que todos os outros quebrem. Isso não vem um bem comum. Não é possível criar sinergia num ambiente desse. Não é possível criar sinergia num ambiente desse. O máximo que você vai ter são pessoas que pensam como você. Seguidores, né? Associados no seu bem comum. De todos ali se transformarem em líderes e que vão quebrar todos. Mas não há sinergia, porque se alguém pensa diferente, não vai coexistir com você. Não há coexistência. Ou é você ou é o outro. Professor, mas meu objetivo é esse que você falou. Tudo bem, eu não vou discutir com você. Espero que não seja, pelo amor de Deus. Né? Mas não há sinergia. Veja só. Isso aqui eu gosto dele, é bem provocativo. Se duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Se duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Não me traz vantagem alguma a comunicação com outra pessoa que só vê o que eu vejo. Eu não quero dialogar com alguém que concorda comigo. Quero me comunicar com você porque você vê de forma diferente. Eu valorizo esta diferença. Difícil?
mas poderoso. E aqui eu posso usar a palavra poderoso, sem medo de ser um clichê, sem medo de ser esvaziada. Poderoso. Há poder quando você consegue se comunicar com outra pessoa que pensa diferente de você. E eu não estou falando se comunicar com pessoas, porque agora está numa onda. Da pessoa, não, eu penso diferente de você. Ele é só do contra. Sabe aquele personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, ou do contra? O personagem chega pra ele e fala, oi do contra, você tá bem? Não. Ele é só do contra. Entendeu? Não há um porquê, ele é só do contra. Ah, não, mas eu preciso... Tem gente que fala isso, né? Eu quero só contrapor aqui pra criar um ambiente. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. A verdade, a sinergia verdadeira vem quando uma pessoa que pensa diferente de você verdadeiramente, não apenas pra contrariá-lo ou contrariá-la, começa a conversar e você e esta pessoa começam a pensar em um bem comum. Aí sim, a sinergia poderosa começa a ocorrer. Veja bem, e eu vou frisar aqui, tá? Porque às vezes você leva isso aqui, não, mas eu tenho que ser 24 horas assim. Não tô falando que você, numa conversa de metrô, do bar, precisa ser assim. Estamos falando de objetivos que você definiu para sua vida. Veja bem, uma das coisas que eu aprendi com esse livro é: eu preciso de pessoas comigo que resolvam os problemas. É isso. E eu, no meu negócio, de maneira geral aqui, né, professor Piscine, professor Piscine que fala aqui com vocês, tem Piscinecast, o canal, tudo isso é um grande negócio. Estamos caminhando para isso, para um grande negócio. Eu penso como um grande negócio. E muitas vezes eu já me associei com pessoas, estou associado com outras pessoas, e uma coisa que eu sempre falo é: eu preciso que você faça o que eu não consegui fazer. Porque sozinho eu não fiz. E eu não quero estar certo. Eu quero que você me prove que eu estou errado. Eu quero que você mostre um caminho para mim no meu negócio em que eu atinja os meus objetivos. Eu não quero estar certo nisso. Eu penso no bem geral do negócio. E quero que você me ajude a chegar lá. Aos trancos e barrancos está indo. Entendeu? Aos trancos e barrancos está indo. Eu não quero chegar para você e falar: isso não funciona. Eu quero que você me fale: Leandro, nós vamos lá para aquele caminho, nós vamos para aquele lado, nós faremos isso. Eu faço como tenho feito. Agora tive uma equipe, a pessoa falou para mim: faz isso, fiz, faz aquilo, fiz, faz aquele outro, fiz. Cheguei para ela e falei: cadê o resultado? Porque não tive. Eu não tive mesmo, tá? Isso é verdade. Não tive. O resultado que eu queria eu não tive. Você falou para fazer, eu fiz, eu não tive. Entendeu? Eu assumo o que eu estava fazendo. Talvez não funcionasse, mas funcionou mais do que o que você está pedindo para eu fazer. Tem que ser sinergia. Sinergia na discussão. Entendeu? Sinergia na discussão. Chegar a um objetivo comum. Mas não é possível quando vocês não também têm essa ideia do objetivo comum. Me lembro aqui, esse é um episódio muito bom e eu recomendo que vocês escutam o Leadercast do Osiris Silva, Leadercast do Luciano Pires, Osiris Silva. Acho esse episódio fantástico. Osiris Silva, que foi um dos idealizadores da Embraer. Hoje minha memória tá boa, tô lembrando bem. E ele estava falando de uma conversa que foram chamados vários líderes e vários pensadores de produtividade, de administração. Inclusive um dos fundadores dessa nova ideia da administração, daqui a pouco eu me lembro do nome desse autor, todos juntos lá. E aí um representante do governo chinês chegou e falou o seguinte para todos: olha, esqueçam questões ideológicas, esqueçam questões políticas. Nós estamos aqui falando para todos numa roda, numa mesa. Osiris disse: nós estamos aqui com um objetivo comum: transformar a China numa potência mundial. É só isso. Não me interessa se você acredita em X, não me interessa se você acredita em Y, não me interessa se você gosta de fulano, gosta de ciclano. Transformar a China numa potência mundial.
Só isso. Só isso, né? Algumas pessoas passionais, algumas pessoas muito ideológicas, elas... Provavelmente alguém falaria, não, eu não farei parte desse governo que faz isso, X, Y, Z. Tudo bem. Fora, né? Não participa do projeto. Você não é obrigado a fazer. Mas ali foi criado um ambiente de sinergia. A ideia era criar-se um ambiente de sinergia. E ele deixou claro. Por isso que é importante deixar claro. Não se discute aqui isso. Eu quero chegar num objetivo comum. Num bem comum. Transformar a China numa grande potência. Vale a pena você ouvir esse episódio do Osiris Silva no Leadercast. Episódio fantástico. Muito bom mesmo. E é isso. Entendeu? Um objetivo comum. Não adianta. Se duas pessoas têm a mesma opinião, não adianta. Não adianta. Ah, nós temos a mesma opinião naquilo que nós vamos... Num projeto que nós temos que fazer. Qual que é o objetivo? Talvez também alguém escutando isso fala, mas pode acontecer de a gente ter a mesma visão. Realmente pode acontecer. Torça para que estejam certos. Entende? Torçam para que estejam certos. Ou talvez vocês podem fazer uma coisa que eu vi num livro. Eu tinha esse livro do Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York. O que ele fazia? Ele fazia palestras para si mesmo. Muito interessante eu achei esse conceito dele. Então, por exemplo, ele queria melhorar a violência em Nova York. Nos anos 80, Nova York era super violento, super perigoso. Os filmes de Nova York, os filmes americanos dos anos 80 mostram muito isso. Um Tiro da Pesada, aquele filme do Charles Bronson. Me fugiu o nome do filme. Aquele do Charles Bronson, que ele é um vingador. Demonstram muito bem isso. E aí, o que o Rudolph Giuliani fazia? Ele fazia palestras. Então, por exemplo, como melhorar... acabar com a criminalidade em Nova York. Ele chamava especialistas, os especialistas davam aula para ele sobre aquilo. E aí aquelas aulas ajudavam ele a pensar em possibilidades. Então talvez você pode falar, poxa professor, me associei com uma pessoa que pensa igual a mim. Poxa, procure uma outra opinião, chame outras pessoas de fora que possam ver um panorama diferente. Não, como eu disse, não ser do contra, aquele personagem da Turma da Mônica. Só tô contestando. Estou fazendo... Tem gente que... Posso ser o advogado do diabo aqui, né? Como diz, pensar contrariamente, defender uma ideia contrária. Não acho que isso funcione. Pegue pessoas que tenham pontos de vista realmente diferentes. Não apenas para ser contrário. Entendeu? Para mostrar possibilidades para você. E aí você, junto com o seu associado, pode criar ali um ambiente de sinergia para pensar em um bem comum. Porque é somente quando há esse choque de ideias, esse diálogo, ideias contrárias, que você começa a criar um caminho realmente efetivo. Um caminho realmente efetivo. O próprio Piscinecast, a estrutura dele, muitas vezes nós temos aqui ideias que são controversas. Por exemplo, eu falo muitas vezes em produtividade e empreendedorismo, nós já trouxemos aqui um livro do Byung-Chul Han, que é um pensador claramente contra a ideia de produtividade, autoajuda e desenvolvimento pessoal. Ele é claramente contra. Ele diz, pensar positivo deixa você doente. Pensador de uma corrente filosófica e ideológica diferente também. Mas eu trouxe aqui. Entendeu? Eu trouxe aqui por quê? Porque isso enriquece você. Visões opostas. Você não pode deixar uma visão oposta longe. Eu sou contra eles. É nós contra eles. Isso é o que grandes conglomerados, grandes políticos querem que aconteça. Porque isso é... Nem vamos entrar em detalhes aqui. Mas você tem que ser completo. Você tem que olhar para todos os ângulos de visão. O Piscinecast tem essa proposta. Ele tem essa proposta. Entendeu? Trazemos aqui livros, né? Não é propaganda do Piscinecast, não. Só estou mostrando para você como que é construído isso aqui. E por que é construído isso aqui. Acho que tem um pouco inconscientemente, né? O Stephen Covey, as ideias estavam aqui. Mas, por exemplo, nós temos religiões diversas aqui. Nós já falamos do Zen. Nós já falamos... Agora trouxemos o livro da imitação de Cristo. E o Zen Budismo já trouxemos aqui. Iremos trazer coisas do sufismo, do islamismo, iremos trazer aqui. Ideias dessas religiões diferentes.
Nós temos aqui pensadores que são ateus, né? Pensamentos totalmente nihilistas, como nós trouxemos aqui o Sartre, um dos episódios do Suma. Totalmente oposto. Para enriquecer a sua bagagem mental, para enriquecer o seu pensamento, para que você tenha amplitude de visão. Entendeu? Porque essa sinergia, ela pode ser criada dentro de você também. Ela pode ser criada dentro de você também. Seguindo aqui, olha o que ele diz. Quanto mais genuíno for o envolvimento, quanto mais sincera e voluntária a participação na análise e solução dos problemas, maior liberação da criatividade individual e seu comprometimento com o que está sendo criado. Tem que colocar. Tem que falar. Tem que ser dito. Para que seja liberada a criatividade. Tem muita gente, lógico que tem gente que faz de propósito isso, né? Mas tem muita gente que diz, por exemplo, fulano, eu vou abrir um negócio novo. Ah, mas aí alguém diz, sei lá, vou abrir um negócio de lava-jato. Veio isso na minha cabeça agora. Aí alguém chega, mas cara, ninguém mais está comprando carro. Ah, lá vem você querer jogar água no meu negócio. Lá vem você querer pagar meu sonho, meu desejo. Cara, pegue essas ideias. Pegue essas ideias. Uma ideia interessante do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Agora me veio o nome assim, sabe quando vem o nome você fala, nossa, será que tá certo? Depois vocês me corrijam. Mas assim, o Robert Kiyosaki tem uma história interessante de um amigo dele, que sempre que ele falava de ações, o amigo falava, não, isso não vai dar certo, por causa disso, daquilo, e daquilo outro, daquilo. Então ele escutava isso desse amigo, e o amigo geralmente estava certo, porque era um estudioso. Então ele tomava decisões quando o amigo falava. Então, por exemplo, em vez de ele comprar ação de uma empresa X, porque o amigo falou mal, falou disso, daquilo, ele comprava da outra. Ou ele, então eu vou comprar menos. Ou ele, então isso aqui pode me possibilitar ganhar, né? Lógico que estou dando aqui um exemplo de compra de ações. Mas pode acontecer isso. Não fique pensando que a pessoa vai dizer alguma coisa para você, e que, mais uma vez, pode ser verdadeira, ela pode realmente está querendo jogar água, como se diz, né? Você está querendo jogar água no meu negócio, está querendo apagar aqui meu negócio. Pode acontecer? Pode, mas pegue isso como uma possibilidade para você. Opa, interessante esse pensamento. Será que pode acontecer isso? E pensar em novos caminhos. Entendeu? Pensar em novos caminhos. Pessoal, a vida inteira, construção de vídeo, construção de blog. Eu comecei a escrever meu blog quando todo mundo falava que não existe mais blog. Até hoje falam que o blog acabou, né? Eu ainda escrevo alguns textos lá. Podcast. Olha, eu tava para criar esse podcast desde 2017, desde 2015. Eu escuto podcast desde 2012, se eu não me engano. Desde 2012. E toda vez alguém falava, mas já tá saturado. Já tá saturado. Realmente pode estar saturado. Mas ninguém nunca falou alguma coisa séria. Entende? O que eu tô querendo dar de exemplo aqui pra você? Saber reconhecer o que a pessoa tá falando. Às vezes você fala, por exemplo, quero abrir um negócio de açaí. Mas já tem muito negócio de açaí. Você já sabe, você tá vendo. É o mínimo. Se você tá abrindo um negócio, você sabe, existem bastante, pelo menos aqui na minha cidade, muitos negócios de açaí. Isso é o básico. Mas alguém chega e fala pra você, por exemplo, cara, não vai dar certo porque estão proibindo a comercialização do açaí, por exemplo. Você, opa, estão proibindo? Mas como assim? Você vai lá, faz sua pesquisa e fala, puxa, estão proibindo. Caramba, ainda bem que eu soube disso antes. Agora eu posso modificar. Em vez de ter só açaí, vou fazer sorvete. Entende? Abrir novos caminhos. Não é que alguém quer que você se dê mal. Pode ser que seja, mas vamos pensar que não seja isso. Entende? Vamos pensar que não seja isso. O genuíno envolvimento para crescer. Ideias opostas para crescer. Para chegar a um objetivo, a um bem comum. Criatividade. Não é possível criatividade com duas pessoas ou mais pensando da mesma forma. Olha só. Quando você só vê o que o Stephen Covey coloca. Quando você só vê duas alternativas, a sua e a errada, pode procurar uma terceira, a sinérgica. A
sinérgica. Isso é uma coisa para você se colocar sempre em questionamento. Se questione sobre as suas ideias. Será que essa ideia que eu estou tendo é boa? Vou procurar mais informações. Será que a ideia que eu tive é boa, mas o que o outro disse faz sentido também quando ele questionou a minha ideia? Então eu vou criar uma terceira via sinérgica. A sinergia é isso. É a união de ideias opostas para a construção de algo mais poderoso. Mais uma vez essa palavra que nós estamos usando de maneira correta. Poderoso. O que é poder? É fazer. É fazer. Fazer de maneira efetiva. Fazer para que dê certo. Isso é poder. Não de maneira egoísta que eu estou falando aqui. Poder fazer. Que as coisas aconteçam. Se você inicia um projeto, uma carreira, um empreendimento, um relacionamento, você quer que dê certo. Você precisa de poder, de sinergia para que isso aconteça. Exercícios. Por isso que ele fala que são 7 hábitos. Não é 7 coisas para fazer hoje. 7 hábitos. Isso é para fazer parte da sua vida. Você está aprendendo, você está escutando, você está descobrindo coisas que precisa colocar em prática. Estar aberto a colocar em prática. Deixar que alguns hábitos ruins sumam da sua vida. Né? De muitas vezes, simplesmente concordar com o outro. Simplesmente... né? Não, para não discutir só vou concordar. Entendeu? Nem sempre. E saber, tá? O local para fazer isso. E ter clareza nas coisas. A sinergia tem que estar envolvida no quê? Nos seus objetivos de vida. Não é em qualquer conversa. Não é qualquer conversa. Às vezes você fala, mas precisamos criar sinergia aqui no nosso grupo do WhatsApp. Grupo de WhatsApp, não sei se tem. Talvez eu falo aqui, alguém fala, não, professor, mas nós temos um grupo muito produtivo. Parabéns, tá? Gostaria até que vocês me mostrassem, mas eu sou muito cético com isso. Eu acho que em conversas de mensagem não há sinergia. Eu acho que não há uma conexão real. Eu acho que muita coisa se perde. Eu gosto de usar muito para coisas pontuais essas redes sociais. Não acho que há uma comunicação efetiva de verdade nelas, né? Para encerrar aqui o Piscinecast, mais uma crítica a essas mídias digitais, né? Como sempre, que faz parte aqui do nosso Piscinecast. Então é isso. O que você achou? Você consegue criar sinergia? O que você pensa? Achou interessante? Foi provocativa essa ideia de sinergia para você? Você pode mandar uma mensagem para mim a respeito disso. Pode mandar um e-mail em contato@estudareaprender.com, contato@estudareaprender.com, apenas .com. Lembrando, você que está no YouTube, clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Você que nos acompanha pelo Apple, Google, Spotify, já lembra de dar 5 estrelas no Apple e no Spotify. 5 estrelas, é rapidinho, tá aqui já. Professor, gostei. 5 estrelinhas. No Apple você vai lá, dá 5 estrelas, já deixa um comentário. Professor, é legal, gostei, bacana. Tá, é muito importante essas 5 estrelas para o nosso podcast chegar a mais pessoas. Compartilhar também, tá? Convidar mais pessoas para conhecer esse podcast. Porque se você gosta, outros vão gostar também. E lembrando que o nosso Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você está estudando para prova, concurso ou faculdade? Quer ter mais foco e memorização? Eu vou ajudar você. Através do meu método, você vai aprender do jeito certo, vai deixar de se sentir perdido na hora de estudar, para estudar efetivamente e ter o resultado que você deseja. Quer saber como? Acesse método5.com. Método 5, o número, tá? Método5.com, apenas .com. Acesse lá. Você vai descobrir como eu vou ajudar você, tem os valores e você pode se inscrever no meu curso. Quero agradecer mais uma vez você que escutou e assistiu isso até o final. Lembrando que tem muitos outros episódios de Piscinecast. Escute o último, que está bem interessante. 12 lições do livro A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. 12 lições para aplicar na vida. Não é religioso não, tá? É para aplicar na vida. 12 lições muito interessantes desse livro. Já escuta esse aí na sequência. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.